Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou muito forte ao meu coração. E eu coloquei um tema nessa palavra de o preço da brecha. O preço de estar na brecha. Amém? E no decorrer de toda essa ministração, eu vou ilustrar com alguns exemplos. E eu gostaria que você tivesse no seu coração agora um sentimento de: eu preciso estar na brecha. Não é dar brecha. Eu preciso estar na brecha. Amém? Coloca pra gente 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, por favor. No decorrer da Bíblia, nós temos Deus levantando homens, mulheres, jovens. E esses homens e mulheres jovens, o povo de forma geral, eles assumem uma posição como intercessores no meio do povo, como homens que estão prontos a intervir, homens e mulheres e crianças, jovens e adolescentes e idosos, pessoas que estão prontas, atentas ao chamado de Deus e também atentas para ouvir aquilo que o Senhor está falando e transmitir para o povo uma palavra. Essas pessoas, elas assumem a posição da brecha da intercessão. Eles se colocam na brecha da intercessão e por conta desse posicionamento, de assumir esse posicionamento, é como se eles fossem uma voz agora na terra para rebater todas as vozes, todas as situações de caos no meio do mundo, reafirmando a garantia de salvação pela palavra do Senhor. Amém? Então, Deus, Ele, ao longo de toda a história que nós encontramos na palavra do Senhor, nós vamos identificar esses homens, mulheres, como eu disse, inúmeras pessoas que vão ouvindo a voz do Senhor e se colocando na brecha. 1 Samuel 17, 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui Davi, está acontecendo uma batalha e Davi, ele se põe na frente do povo de Deus como intercessor, e ele se põe à frente de um problema, de uma dificuldade. Vou usar o termo trevas, um termo aqui que nós costumamos entender como o inimigo. O inimigo veio afrontar o povo de Deus. Muitos dos homens que estavam ali no meio do exército ficaram com medo, mas Davi, ungido pelo Senhor, ele se põe na brecha e fala: quem é você para se levantar contra o exército de Deus? Quem é você para desafiar esse exército do Deus vivo? E quando o Davi faz isso, ele assume uma posição que ele não precisava assumir. Lembrando que Davi aqui não era o rei estava no palácio, ali tinha um exército inteiro que estava de frente com esse inimigo. Qualquer um outro soldado poderia afrontar esse inimigo, porém, o único que se colocou diante desse inimigo, diante dessa situação, foi Davi. E esse é um alerta e um chamado de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Nós precisamos assumir uma posição como intercessores, assumir uma posição como servos que se põem na brecha para deixar Deus nos usar para enfrentarmos o inimigo que está à nossa frente. Amém? E existe um preço a ser pago para estar na brecha. Esther, capítulo 4, versículo 14 e versículo 16 a 16. Esther 4, 14 a 16. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther
que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa é a posição em que, novamente, como Davi, Ester se põe diante do rei para salvar o povo. Conhecemos a história, aqui o povo de Israel está sendo subjugado pelo rei Assuero, e todo o povo está está sobre esse jugo do rei, mas o problema maior nem era o rei. Toda aquela situação ali precisava acontecer, mas o problema não era o rei, o problema era Amã, um soldado, um general de guerra do exército do rei, um homem da confiança do rei, que era contra todo judeu. Na história, Amã desejava exterminar, parece muito com aquilo que nós estamos vendo ultimamente. Amã desejava exterminar todos os judeus, porém, Mordecai, tio de Ester, Ester aqui ela foi pega com muitas outras moças para ser uma das esposas do rei Assuero. Assuero não era rei de Israel, era rei de um outro povo que estava subjugando o povo de Israel. E Ester é colocada o rei Assuero gosta da Ester, ele olha para ela e vê formosura, e mais do que isso, ele vê algo diferente na Ester. E essa posição que Ester assume agora é de influência, porém ela sabia que ninguém podia estar diante da presença do rei sem que ele chamasse. Mordecai, o tio dela, chama Ester e fala: se não é isso, talvez seja por isso que Deus te colocou para ser rainha. Talvez seja esse o momento oportuno que Deus encontrou em você, para você ser a pessoa que vai intervir, ou seja, interceder pelo povo. Ester se junta com esse tio dela, chama o povo de Israel que estava ali em Suzã, e eles levantam um jejum, param de comer, e eles começam em dia e noite nesse processo de oração. E Ester, diferente do povo, Ester estava na linha de frente, ou seja, ela era a intercessora que precisava intervir para que Deus pudesse salvar o povo de Israel. E aí eu pergunto a todos nós nessa noite: quem está pagando o preço para ficar na brecha? Porque existe um preço a ser pago, e esse preço somos nós que precisamos pagar. Porque aqui Ester, como intercessora, ela coloca a vida dela em risco. Ela poderia ser exterminada. Ela não era a única esposa, ela era a única era a que ele mais gostava. Assuero gostava de Ester, mas não era a única. E ela se põe na presença do rei como intercessora. Ela poderia ser morta, poderia também perder o seu privilégio, que é a posição de rainha. Então nós podemos refletir da seguinte forma: o preço que eu preciso pagar para estar na brecha contra o inimigo, atingir a minha família, os meus, é talvez uma posição privilegiada, que eu vou precisar colocar em risco, sacrificar, para que o inimigo não prevaleça contra o meu povo, contra os meus amigos, contra os meus familiares, contra a pessoa que está dentro de casa. Será que chegou a hora de será que não chegou a hora de nós retribuirmos esse preço que foi pago? Porque a posição em que eu me refiro é a posição de salvos por Cristo. Perceba que toda essa mensagem, ela se retrata também em Cristo. Cristo foi quem intercedeu por nós diante de Deus Pai.
Por causa do sacrifício de Jesus, hoje eu posso estar aqui falando dessa palavra. Porque nós só encontramos salvação através de Jesus, que é o nosso intercessor. Jesus pagou um preço de cruz, um preço de morte. E esse preço foi pago justamente para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Você concorda com isso, com essa palavra? Então nós recebemos através dessa intercessão de Cristo a salvação. Mas nesse caso específico, quem está intercedendo pelo povo é a rainha Esther. E eu te pergunto, eu estou pagando preço por essa intercessão? Será que chegou a hora de pagar o preço? E eu digo para os irmãos, já está a hora, precisamos pagar esse preço. Somos chamados para interceder por aqueles que ainda não conhecem ou não entendem o caminho da salvação. E aqui eu entro na ministração porque a história é somente para nós entendermos o contexto em que vivemos. O povo de Deus, aqueles que foram salvos através de Jesus Cristo, a igreja amada de Jesus, ela tem uma missão na terra, como intercessora. A igreja tem uma missão, nós temos uma missão: levarmos o evangelho de Cristo adiante, ou seja, sermos aqueles que representam a igreja e o chamado de Jesus para a salvação da humanidade. Estar na brecha é saber que todos temos um papel, ou seja, uma responsabilidade diante de Deus e dos homens. A igreja não individual, o corpo de Cristo tem um papel. O papel é de ser luz, de ser sal da terra, luz do mundo, de ser um estandarte em que a sociedade possa olhar e identificar, ali está um povo que entendeu o chamado. Essa é a nossa responsabilidade como povo de Deus, como igreja amada. Mas olha o que Deus diz também em Isaías capítulo 62. Isaías 62, versículo 6 e versículo 7. Ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros, eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra suas promessas. Vocês, vigias, orem sem parar, não se entreguem ao repouso, não lhe deem descanso até Ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. Versículo 10. Saiam, preparem o caminho para a volta do meu povo. Construam a estrada e tapem os buracos, tirem todas as pedras e levantem bem alto uma bandeira, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Vejam, o Senhor mandou esta mensagem até os confins da terra. Digam à filha de Sião: veja, o seu Salvador está chegando. Veja, Ele está trazendo a sua recompensa e o prêmio que Ele dará a vocês. Glória a Deus. Quem é os vigias da terra? A igreja estabelecida. Nós somos os vigias da terra. Nós somos aqueles em que a pessoa está perdida no mundo, procurando um caminho de salvação, e ele entra na igreja e ele começa a ouvir uma palavra, a palavra entra no coração, produz transformação, ele começa a servir ao Senhor, ele é batizado, ele é salvo, daqui a pouco ele está trazendo outras pessoas, e assim vai continuando e se perpetuando a obra do Senhor na terra. Nós somos os intercessores da terra. A igreja de Jesus é os vigias. Nós somos os vigias. Nós somos aqueles que continuam orando para que Jesus volte, orando para que o povo encontre salvação, encontre o caminho da salvação. E é a igreja que tem essa responsabilidade. E quando eu falo igreja, eu falo nós individualmente, como membros da igreja, como parte do corpo de Cristo. A igreja precisa assumir o papel
que é ficar na brecha em favor do perdido. Perceba que no decorrer de toda a história do cristianismo, muitas coisas aconteceram, mas uma coisa não mudou: a palavra continua a mesma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que eu sei disso? Porque está escrito. Porque está escrito, porque um dia Deus inspirou homens a escreverem essa palavra, homens que deram a sua vida, homens que continuaram a palavra, continuaram expandindo, continuaram profetizando, até que um dia essa palavra chegou ao meu coração. Eu me arrependi dos meus caminhos tortuosos e eu me converti ao Senhor, e o Senhor escreveu meu nome do livro da vida. Agora eu estou falando para vocês, vocês falarão para os próximos continuarão a falar, até que o Senhor, no raiar das nuvens, venha buscar a sua noiva, porque essa é a função da igreja. Nós somos os vigias, nós somos os intercessores, nós mostramos e apontamos o caminho para a salvação. Nada mudou. Mais de 2000 anos se passaram. Jesus morreu e ao terceiro dia se ressuscitou, foi para o Pai, mandou o Espírito, e nós continuamos crendo. Um dia Ele voltará. Nós como igreja continuaremos esperando. Um dia voltará o Jesus, o Salvador. Um dia retornará nas nuvens ao raiar, porque o Senhor tem uma promessa: eu voltarei para buscar a minha amada noiva. Nós somos os vigias, nós não cessaremos de orar. Essa é a nossa função. Olha aqui, Lucas 24, 49 diz: o papel da igreja é esse, assumir o papel é isso. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha o que Isaías disse: ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre os seus muros. E olha a promessa de Lucas: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. É cumprida a promessa. Jesus envia o Espírito Santo sobre nós, para nos dar poder, para nos revestir, para nos capacitar, para nós continuarmos profetizando e declarando Jesus nas ruas, declarando Jesus para os nossos amigos, declarando Jesus na igreja, declarando Jesus no trabalho, declarando Jesus até os confins da terra, porque essa é a promessa. Jesus voltará. E nós continuamos orando sem cessar: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependam-se enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Como nós respondemos a esse poder e autoridade para atuar em favor de uma situação? Olha o que Lucas 10, 19 diz: eu vos dei essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. É para isso que o Senhor nos deu autoridade, para nós continuarmos profetizando, para nós fincarmos os nossos pés como um soldado que não pode ceder de forma nenhuma. O inimigo está vindo e nós estamos contra ele, dizendo: ele voltará, eu não vou deixar a vigília, eu não vou cessar de orar, eu continuo dizendo: Jesus voltará. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você conhece alguém que precisa de libertação, você é o vigia, você é o intercessor, comece a declarar Jesus sobre essa vida. Se você conhece alguém que precisa de libertação, faça isso, continue declarando Jesus sobre essa vida, porque o Senhor nos ungiu, nos deu poder, nos capacitou para nós fazermos isso,
apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, apregoar as boas novas. Quais são as boas novas? Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, ressuscitou, um dia irá voltar, e um dia voltará para buscar a sua noiva, e nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha o convite de Jesus a Pedro. Jesus faz um convite a Pedro. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Essa é a função da igreja na terra. Nós continuamos a vigília e nós cuidamos do povo. Nós cuidamos daquele que está ferido. Nós cuidamos daquele que está se sentindo perdido. A igreja continua mostrando o caminho. A igreja continua sendo o farol da humanidade. A igreja continua apontando o caminho. A igreja continua cumprindo a promessa, o convite de Jesus. Igreja, tu me amas? Pregue minha palavra. Igreja, tu me amas? Cuide do perdido. Igreja, tu me amas? Anuncie meu reino. Seja um intercessor dentro da sua casa, fora da sua casa, aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, seja o vigia que está pronto para orar sem cessar até que a promessa seja feita. A promessa é: eu voltarei. Aleluia, aleluia. Seja um intercessor dentro da sua casa. Se coloque entre Deus e seu filho, entre Deus e sua filha, marido, esposa, ou qualquer pessoa que você saiba que precisa de salvação. O perdido, o necessitado, o afligido, o magoado, o triste, o ferido, todos. Se coloque entre Deus, seja o intercessor, seja aquele que faz a ponte. Haja como o Espírito Santo age no meio de nós. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Nós precisamos ser a ponte que liga o perdido ao Senhor Jesus. Essa é a função da igreja. Somos chamados e escolhidos por Deus para sermos o intercessor entre Deus e o perdido. E aqui já estamos partindo para o fim. Eu quero que você se ajeite na cadeira aí. Talvez você esteja com sono, cansado. Eu peço que você se ajeite na cadeira, se posicione na cadeira, porque aquilo que eu vou falar agora não pode ser para pessoas que estão se sentindo afligido, porque existem momentos que nós precisamos do Senhor. Todos os momentos nós precisamos do Senhor, mas existem momentos que nós nos posicionamos como a ovelha ferida. Mas a igreja do Senhor, ela não pode ser a ovelha ferida. A igreja do Senhor, ela precisa ser o vigia pronto para a guerra. Olha o que o Senhor falou ao meu coração: declare guerra a assumir uma posição. A igreja não foi feita para ser submissa ao mundo. Nós somos guerreiros. A posição que nós precisamos tomar é: eu estou pronto. Eu estou pronto para a guerra. Quem vem na igreja e ouve a palavra está pronto para a guerra. Qual guerra? A guerra contra o mal. Nós não estamos passeando no mundo. A Bíblia diz, e ela é muito clara: o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, qual é a posição da igreja? Brincar? Jamais. Então se posicione na cadeira agora, porque nós vamos começar um momento de guerra.
Nós vamos receber essa palavra e nos posicionar como guerreiros, porque olha o que diz Josué, capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A atitude de guerreiro é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu estou fraco, o Senhor vai te dar força hoje. Senhor, eu estou perdido, o Senhor vai mostrar o caminho hoje. Mas se posicione como guerreiro: a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Quem disse isso? A palavra da verdade. Jesus nos mostrou o caminho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Denis, mas você não conhece o meu esposo. Se posicione como guerreiro, se ajoelhe diante do seu Deus e fale: Senhor, há uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Denis, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe. Eu me posiciono: Deus, existe uma promessa e ela precisa ser cumprida na minha casa, na minha família. Então eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos guerreiros de Deus, nós não somos os coitadinhos de Deus, não, nós somos um exército poderoso. Olha o que diz, eu vou pular um pouquinho o texto e vou lá para Efésios capítulo 6. Olha o que diz Efésios capítulo 6. Deus não estava brincando com o povo quando Ele pediu para que escrevessem este texto. Olha o que diz aí, ó. Versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura. A armadura é para quem, meu irmão? A armadura é para quem vai brincar de paintball, de jogar bola? Não, a armadura é para guerreiro. Nós somos os guerreiros de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga assim para o irmão do seu lado: o diabo existe. Você pode dizer: o diabo existe. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que você vai fazer? Vai deixar o diabo roubar a sua casa, roubar a sua família, roubar os seus, roubar quem está perto de você? Você vai chegar um dia diante de Deus e vai falar assim: Senhor, obrigado, eu fui salvo, mas eu não lembro se os outros se salvaram. A igreja tem uma atitude de guerreiro: se arme da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A igreja não foi feita para brincar. A igreja não foi feita para ser um parque de diversão, um lugar que a gente vem para procurar bênção. Eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Eu não preciso de bênção, eu preciso da armadura, porque nós estamos em guerra. Guerra contra quem? O mundo jaz do maligno. É isso que Esther fez lá. Ela se posicionou e falou assim: se for para morrer, que morra. Se é para morrer, que morra. Mas eu não vou me curvar. Nós não devemos nos curvar diante do mundo.
diante do nosso inimigo. Revistam-se da armadura. Isaías 62:6 diz assim: ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre os seus muros, eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra as suas promessas. Vocês vigias, quem são os vigias? Nós, a igreja. Nós não podemos mais ouvir uma pessoa que não conhece a salvação chegar perto de nós e falar assim: minha vida está difícil, a minha vida está sendo destruída, o meu casamento acabou, os meus filhos estão nas drogas, a minha situação financeira está uma lástima. Nós não podemos mais só ouvir e não ter nada a oferecer. Se revista da palavra de Deus, porque a igreja é responsável por ser o estandarte de Deus na terra e falar: você precisa de Jesus para mudar a sua vida. Essa é a posição da igreja. Ele nos deu poder e autoridade. O preço da brecha é ficar no meio do fogo cruzado entre o céu e o inferno. A Bíblia é bem clara dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é porque você não gostou do meu corte de cabelo, a nossa luta não é porque alguém está chateado com você, a nossa luta é contra o inimigo, contra o mal declarado, o inimigo da sua alma que veio para destruir a sua família. E nós precisamos tomar uma posição de guerreiros e dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se coloquem em pé. Jesus quer restaurar por completo a sua casa e família. Se arme com as armas espirituais que Ele te deu. Não aceite mais ouvir dentro da sua casa: tudo está muito difícil, não é? Não. Se posicione e fale: mas Deus virá ao nosso socorro. Não ouça mais pessoas falando no seu ouvido: o mundo está difícil, não é mesmo? Se o mundo está difícil, deixa eu te falar uma coisa: Deus é a solução para o mundo. Jesus é a solução para o mundo. Mas você não sabe o que me aconteceu no trabalho. Jesus é a solução para você. Feche os seus olhos. Senhor, você pode orar, você pode se posicionar como guerreiro neste momento e começar a clamar o Deus da guerra, o verdadeiro Jeová Jireh. Você pode se posicionar e começar a se revestir de poder e autoridade. Meu Deus, aqui está um povo, Senhor, que, Senhor, assume a posição, Senhor, de vigia. Nós somos a igreja que precisa se posicionar para termos resposta ao mundo. Somente a igreja tem resposta ao mundo, e a resposta é Jesus. Somente a igreja tem resposta às dores, e a resposta é Jesus. Porque a Bíblia diz, Senhor, que o Senhor é a cura para aquele que precisa de cura. O Senhor é a restauração para aquele que precisa de restauração. O Senhor é a salvação para todo aquele que no seu nome glorificar e no seu nome buscar. Deus, e eu te peço em nome de Jesus, trabalha no meio de nós, no nosso coração, Pai, porque nós precisamos nos posicionar como vigias na terra, Pai, para que pessoas que vão se aproximar de nós, Senhor, essas pessoas recebam uma palavra de orientação e de salvação. Não é mais tempo, Senhor, de nós ficarmos com conversa fiada. É tempo de nós mostrarmos a palavra. E a palavra, Senhor, ela diz que o Senhor é o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor é a salvação da humanidade. O Senhor é aquele que veio para nos resgatar das hostes das trevas, nos retirar das amarras do diabo. O Senhor é quem veio para nos trazer vida e vida em abundância. Pai, a tua palavra diz, Paulo diz ao Pai, porque ele se deixou gastar por amor às almas, e se Deus se fez, ó Pai, de homem, Senhor, se fez de homem, Senhor, muitas vezes, ó Pai, perdido para alcançar o perdão.
perdido, Pai, encontre no meio de nós, aqui, Senhor, pessoas que estão dispostas, ó Pai, a assumir o papel de vigia e orar o tempo inteiro, Pai, que possamos ser o estandarte da terra, Pai, representando o Senhor, porque o Senhor é o Deus, é a nossa paz, Pai, a paz que o mundo deseja, nós temos em nosso coração, a paz que o mundo espera de homens, nós temos dentro de nós. O Teu Espírito, o Espírito Santo é aquele que nos dá a paz, que excede todo entendimento, Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos apenas, ó Pai, buscar o Senhor, e o Senhor se revelará ao nosso favor, Pai, porque, Senhor, nós devemos, ó Pai, como um povo de Deus aqui reunidos, Senhor, na terra, para, Senhor, sermos os representantes, ó Pai. Se há, Senhor, fraqueza, o Senhor é a fortaleza. Senhor, se há tristeza, o Senhor é, Senhor, a alegria. Se há, Senhor, casamentos, ó Pai, destruídos, o Senhor é a restauração. Se há, Senhor, perdidos, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se há escuridão, Pai, o Senhor é a luz que ilumina o mundo. E nós ministramos essa palavra nesses corações nessa noite e pedimos, Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ainda com